programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Engie Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre a Secretaria de Infraestrutura e Edificações, SIED. Nossas convidadas, Larissa Cordeiro, Secretária de Infraestrutura e Edificações, SIED, Fernanda Alarcon, Departamento de Controle do Uso e Ocupação de Solo e Segurança de Edificações, DECONT. Muito obrigado pela presença. Larissa, quais são as atribuições e competências da sua secretaria? Oi, Barroso. Então, a secretaria tem 2 departamentos grandes, são 4 departamentos importantes, mas sendo que eu digo sempre assim que nós dividimos em 2, né? Obras públicas e obras particulares. O nosso patrimônio público está sendo cuidado pela secretaria. Então, obras de restauro, obras de revitalizações dentro dos equipamentos públicos, obras de acessibilidade, AVCB, recuperação de telhados. Então, é um departamento que cuida mesmo das obras prediais públicas. E infraestrutura urbana, tudo que tem de revitalização de praças, revitalização, recapeamento de vias, obras de drenagem, como nós já falamos, e nós estamos concluindo uma grande obra, uma grande intervenção de obras, são obras de drenagem, de macrodrenagem da Zona Noroeste. Então, são as obras voltadas para vias públicas. Esse é o nosso departamento, né, de obras públicas. Já temos o departamento de obras de controle e uso e ocupação do solo, que está aqui a Fernanda, que vai falar com a gente bastante hoje. Quem faz toda a parte de análise dos projetos, né, de obras particulares e fiscalização e segurança e controle e segurança das obras particulares, obras prediais particulares da cidade de Santos. Mas está tudo sob a sua responsabilidade, né? Exatamente. São 4 chefes de departamento, sendo a Fernanda que cuida todinha do controle e uso e ocupação das obras particulares e outros 3 chefes que cuidam de planejamento, fiscalização e acompanhamento das obras públicas. Muito bom. Fernanda, qual a estrutura, né, da sua secretaria, né? Você está do DECONT, né? E quantos servidores e as principais atribuições do DECONT? Bom dia, obrigada, Barroso, pelo convite. É sempre bom a gente estar esclarecendo o trabalho feito na administração pública. Às vezes o munícipe não tem tanto acesso e não sabe exatamente como é o nosso trabalho. Então, o DECONT, como a secretária já falou, que cuida das obras particulares, tem 70 funcionários hoje, sendo que 50 são os responsáveis pela análise e a fiscalização das obras, entre arquitetos, engenheiros e fiscais de obras. 15 são oficiais de administração, que cuidam do expediente, da tramitação dos processos. Temos uma desenhista ainda que faz todo o mapeamento da projeção da edificação aprovada naquela planta cadastral de 1970. Nossa. A gente ainda tem esse trabalho. 2 técnicos de edificações e 2 cargos comissionados. O Vitor, que é o coordenador da fiscalização, e a Priscila, a advogada, que cuida da parte da aprovação do projeto. Uma pergunta, a obra pública precisa de ter alguma aprovação dos projetos? É uma pergunta, porque como é que a prefeitura vai aprovar um projeto da própria prefeitura? Hoje nós estamos fazendo isso sim, né, Fernanda? Sempre, todo o projeto pronto, Hospital da Zona Noroeste, Hospital Infantil, que está praticamente projeto concluído. Que é uma nova obra que o Rogério vai entregar na gestão dele. Já foi para o DECONT fazer análise. Policlínicas, então todas as obras novos equipamentos estão passando sim pela análise do DECONT. A aprovação do projeto, o licenciamento das obras até o momento do habite, da conclusão. A fiscalização de obras trabalha sob demanda dos processos digitais, né, que é a demanda que vem dos vereadores da Câmara Municipal.
dos sons do sistema da ouvidoria. Então, o munícipe que quer fazer uma denúncia, uma reclamação, ele se utiliza da ouvidoria da prefeitura. Então, essa demanda chega para a gente e a gente aciona a fiscalização e a própria fiscalização das obras que estão em andamento na cidade. E também a gente faz a fiscalização dos alvarás de funcionamento da CEFIM, os alvarás de funcionamento das empresas. Quando eles precisam ter a renovação dos alvarás, a fiscalização ela pede o laudo de acessibilidade, o laudo de elétrica, de estabilidade da edificação e o AVCB. Muito bom. Larissa, qual o volume de obras particulares? Se a Fernanda quiser ajudar, pode ajudar, né? Vem aumentando, a pandemia diminuiu. Você tem ideia de número de projetos? Só para a gente sentir o que espera, né, de a construção particulares na nossa cidade? Sim, então, nos últimos anos, né, de pandemia, era em torno de 3 mil. Hoje nós já estamos a 5 mil processos sendo analisados ano. Nossa. 5 mil processos. É um passivo, né? É possível isso? Tem. 5 mil? Em torno de 30 processos mês por analista. A gente está falando de qualquer tipo de processo, né? Desde uma comunicação de serviços, até uma adaptação, até as grandes edificações. Esse ano tivemos 100 mil trâmites internos dentro do departamento de obras. 100 mil. Se for pensar na estrutura, é pequena. Muito pequena. Sim, a gente fez uma conta rápida agora, né, secretária? Dividido pelos 70 funcionários, cada funcionário tramitou 1.500 vezes, assim, os processos. Não os 1.500 processos, são trâmites, são trabalhos, né? Um andamento, 1.500 andamentos os processos tiveram para cada funcionário. Então, assim, o pessoal lá trabalha, assim, bastante, graças a Deus. Aumentou muito, secretária, depois, por exemplo, da pandemia, veio a pandemia, deu uma caída. Sim. Você pegou no finalzinho da pandemia. Foi, finalzinho da pandemia. Em torno de 3 mil, foram para 5 mil processos sendo analisados ano. Então, para os nossos telespectadores, nós estamos pensando que, né, provavelmente no próximo ano ou no outro ano aí, a gente vai ter aí 64 grandes empreendimentos aí com possibilidade de construção, fora o que já está aprovado aguardando e fora o que ainda vai ser aprovado, né? Quer dizer, um número expressivo para a nossa cidade, né? Se falando acima de 10 pavimentos, 64 hoje sendo analisados. Fernanda, voltando ao assunto, como é desenvolvido o trabalho de fiscalização de obras? Você já explicou, existe uma... É lógico que existe cada fiscal em uma região, né? Isso. Eles passam regularmente pelas obras, também vão através de denúncias. Isso. Por exemplo, barulho, é a sua secretaria, não é? Como é que funciona? Corte de árvore. Sim. Primeiro passa na sua secretaria, como é que funciona essa fiscalização? Vamos lá. Por demanda e por rotina, região, né? Por rotina. São divididos em 65 distritos, mas hoje nós temos 25 fiscais. Então, os fiscais acumulam alguns distritos. Como eu falei, então, eles sofrem demanda por ouvidoria, por vereador, por denúncias, por denúncia de uma forma geral. E rotina, tem como rotina ficar meio período na rua fazendo acompanhamento das obras que estão em andamento. Meio período eles ficam no departamento para atender ao público e meio período na rua. Barulho de decibéis elevados, aí quem fiscaliza é o Secretaria do Meio Ambiente. SEMAM. Muito bom. Larissa, plano diretor e lei de uso e ocupação de solos, né? Está na pauta, inclusive um arquiteto que já esteve no programa saiu falando um monte de coisas aí a respeito do que os pobres iam ficar cada vez mais pobres, porque os ricos iam poder comprar outorga, o que, pelo menos até onde a gente participou das reuniões, né, a Secob, talvez a Secob com a sua presença, com a da Fernanda, com o Glaucus e outros, né, a gente não viu essa área onde poderia afetar tanto, no caso, a população mais carente, né. Mas isso vamos deixar de lado. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa revisão, o que você considera, né, os principais pontos dessa mudança, evolução, né? Como é que está esse andamento? Então, toda a parte de lei de uso e ocupação de solo, as aprovações, né, está sendo conduzida pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, já passou pelo CMDU, já está na Câmara neste momento, acho que já houve três audiências, né, na Câmara. E, assim, um dos pontos que eu, Fernanda, a nossa equipe do Deconte analisa e vê como importante essa parte da desobrigatoriedade de vagas, né, de garagem. Agora, para a gente é muito importante. A questão do retrofit também, do investimento, né, nas obras de retrofit no centro, acho que é importante.
O que vai deixar claro bastante, o que nos é muito questionado e cobrado, a questão do escalonamento. Então, hoje vai ficar bem claro na lei que vai ser possível escalonar, né, desde o embasamento até a torre. Então, é importante falar sobre o escalonamento. Então, são pontos, assim, importantes eu acho que isso é um grande avanço e todos vão ganhar, né, com isso. Outro ponto importante, Fê, me ajuda a lembrar, mas a questão das edículas também. Os pequenos proprietários vão poder também utilizar até uso misto, né? Isso é muito importante. Então, vai poder utilizar a edícula como para fazer uma locação, então ela vai entrar com alteração de uso e fazer uma locação com entrada independente. Então, tem alguns pontos muito importantes. A questão também da varanda, né, Fernanda? Toda a parte estrutural da varanda de apoio vai poder avançar 70 centímetros e não mais 40 centímetros. Então, os apoios estruturais vão poder avançar. Isso é uma questão também, um ganho grande para as obras de retrofit, para as obras de retrofit. Para a gente, para mim, acho que eu posso, não sei se a Fernanda quer pontuar mais alguma coisa, mas isso é interessante. Eu acho importante nas garagens, porque, por exemplo, tem prédios na cidade que não tem garagem. Se você vai transformar ele de comercial para residencial, ele, teoricamente, não poderia... Inviabilizaria, né? Agora, uma coisa para deixar claro, que criou uma polêmica danada, né, na cidade, foi um alvoroço na cidade, é que a prefeitura não está tirando as vagas, ela está permitindo para o empresário que queira não, em determinados locais, não sei se é a cidade toda não confecção, não construção de vagas. Isso não quer dizer que está proibido, a prefeitura está apoiando, não. Se o empresário quiser em determinada área, perto do VLT, por exemplo, ele optar por ter 50% de vagas na garagem para os carros, ele pode ter. Então, flexibilizou, mas de forma alguma a prefeitura proibiu a construção de vagas de garagem. É isso mesmo, exatamente. Tem que deixar claro, exatamente, não existe proibição, e sim flexibilização. Mas isso é na cidade inteira ou só em determinadas áreas? Na cidade toda. Inteira. Isso beneficia especificamente os empreendimentos do mercado popular. Mercado popular. Para você conseguir fazer várias unidades na mesma edificação, você tinha que oferecer no mínimo uma vaga por apartamento. Então, você tinha praticamente metade do prédio de vaga e metade do prédio de apartamento. Então, você consegue equalizar e ofertar quantas vagas você quiser, não tendo aquele sobressolo, aqueles mezaninos todos de garagem. Então, como você falou, é uma opção do empreendedor. Vamos voltar, vamos para o intervalo, vamos voltar nesse assunto de construção popular, que eu acho importante a inclusão das pessoas que mais precisam na cidade. Eu queria debater um pouquinho esse assunto. Vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre a Secretaria de Infraestrutura e Edificações de Santos. Nossas convidadas, Larissa Cordeiro, secretária de Infraestrutura e Edificações, e Fernanda Alarcon, do Departamento de Controle e Uso e Ocupação de Solo, Segurança de Edificações. Larissa e Fernanda, vou fazer uma pergunta para as duas aqui. Como melhor trabalhar para que o centro volte a ter a importância econômica que já teve no passado, inclusive com relação à construção civil? Hoje nós já temos um grande avanço com a vinda das obras do VLT e outras obras de revitalizações urbanas que estamos fazendo. Então, a CIED também, o nosso outro departamento que não está aqui agora, presente, mas eu posso falar bem. Então, nós estamos acompanhando um boom, uma mudança muito grande no centro, revitalização do mercado municipal, que é fachada, cobertura e toda a parte do mercado, revitalização das ruas do centro, Rua Tuiuti, Rua do Comércio, a Praça Barão, já entregamos a revitalização, o Outeiro de Santa Catarina, mobilidade, moradias, né, as obras de retrofit. Então, assim, o Rogério tem trabalhado muito e não nos tem dado sossego para que a gente consiga revitalizar aos poucos o centro. Panteão dos Andradas, que vocês acompanharam, a entrega da obra de restauro do Panteão. Então, assim, é muito importante, Fernanda pode complementar o que ela acha também da questão, né, da lei de uso e ocupação do solo, o que vai alterar, o que vai poder melhorar, trazer benefícios para o centro. Não sei, principalmente em relação às proteções, às envoltórias, né? O que você acredita, na sua opinião, né? Eu já falei isso uma vez para você, volto a falar, e infelizmente a gente sofreu 30 anos aí do plano diretor de 1968 até a lei de uso e ocupação de 98, era proibido habitação no centro. Então,
isso a gente hoje sofre esse passivo que a gente teve nesses 30 anos de proibição da habitação no centro, né? Então, essa retomada, esse incentivo aos retrofits para converter o prédio comercial para o uso habitacional, eu acho que é a peça-chave para essa questão. Outra pergunta, já existe algum grande projeto em aprovação de construção popular na área do centro? Temos vários estudos, mas com protocolo de entrada para aprovação ainda não. Mas eu sei que tem vários estudos acontecendo simultaneamente, o pessoal está bem animado para isso. É um sonho grande do prefeito, né, Larissa? Sim. Ele quer, acho que ele entrou, aí assumiu a função de prefeito determinado a fazer o desenvolvimento do centro, né? Um dos focos da campanha dele era a zeladoria da cidade e principalmente o desenvolvimento do centro, né? E eu acho que está caminhando para isso. Não é fácil, até porque os construtores de Santos não têm muito interesse em construir no centro. Então, talvez a forma seria trazer as empresas de fora, né, com mais facilidades que desse interesse para essas empresas poderem construir e abrir as portas do centro, porque aí depois todo mundo vai atrás. Ninguém quer abrir a porteira, né? E a própria a Unifesp também já foi para o centro. Foi um trabalho muito grande do ano passado do prefeito e ele já levou também, ocupa 2 andares lá no prédio, no mesmo edifício que está o nosso departamento. Nós já temos a universidade lá e jovens lá no centro. Para isso que nós estamos revitalizando também, né, a vida, tanto como residência para escolas, universidades, buscar mesmo essa retomada. Desculpa, secretário, uma das coisas que afetou também esse potencial construtivo do centro foi a questão do Comaer, né? E essa semana nós vamos até o Comaer, até o Congonhas, fazer um treinamento específico para isso e com certeza a gente vai questionar se isso ainda é pertinente ou não e a gente vai levar essa pauta para o Comando Aéreo para discutir se existe algum incentivo maior para o centro em relação ao potencial construtivo que o próprio Comaer ele bloqueia, né? Ele limita. Isso foi muito bom, ainda bem que teve alteração da lei de uso e ocupação no final da gestão do Paulo Alexandre e para poder, pelo menos, permitir que os construtores pudessem erguer os prédios em alguns lugares da região, né? Porque estava muito complicado. Falar nisso, falar um pouquinho de obras públicas, né? Quero saber as obras que a cidade aí vem trabalhando, que vem acontecendo, a entrada da cidade já está pronta. Sim. A parte de drenagem estão fazendo, o emissário submarino. O que você faz um pouquinho das obras em andamento? O emissário está em andamento desde fevereiro, nós já entregamos em 2 fases do emissário, vamos liberando aos pouquinhos, né? Então, toda aquela infraestrutura que precisou ser refeita do emissário, drenagem, esgoto, água, esgoto, foi refeito, trocamos o piso todo do emissário e agora ele começa a receber os seus equipamentos, aqueles equipamentos que estavam no projeto, que foram prometidos, então a pista de skate, os novos prédios de treinamento, prédios de apoio para as organizações olímpicas, né, para os eventos olímpicos, Museu do Surf recuperado, um novo palco foi entregue também, monumento, então aos poucos a gente vai entregando. Agora, até o final do ano, a gente pretende entregar a parte de infantil, kids, que a gente tem um playground todo infantil customizado, que ele tem um layout de prédios tortos, né? Ele é um prédio, então os balanços vão ficar num predinho torto, não que o balanço vai ficar torto, mas tem todo um desenho diferenciado e também um novo parque de águas, que vai ficar ao lado desses parques infantis. Outras obras, como eu falei do centro, que são obras de revitalização do mercado municipal. Como é que está o andamento da obra? A obra do mercado... É o ano que vem o prazo, né? Final do ano que vem, né? Para cobertura, restauro da fachada toda e cobertura, sim, são 15 meses, a gente pretende antecipar para 12 meses. Então, já iniciamos também, final de agosto, essa obra e já estão fazendo toda a remoção do reboco antigo para poder iniciar o restauro mesmo. E também já começamos a remoção do telhamento. Mas tem o Cine Escola, que estamos licitando, outras 12 obras de contenção dos morros. É importante falar, o prefeito nunca esquece disso. Isso é uma obra que ninguém vê, que é importantíssimo, porque tem vidas envolvidas, né? Sim, então toda a recuperação, que eu falo que é contenção, segurar o morro e adequações de acessibilidade também, que a gente diz de corrimão das escadarias e pavimentação de algumas vias ligadas a esses acessos. A parte de drenagem do morro também, que são as escadas que vão conduzir, as escadas hidráulicas que vão conduzir corretamente a água, a descida das águas dessas 12 intervenções. Já estão todas as licitações prontas, conclusas e estão em fase de assinatura de
de contrato. E revitalizações urbanas. Azevedo Sodré vai ser revitalizado, o primeiro trecho, a primeira fase, o bairro do Estuário inteiro. Trabuce? A Trabuce, a Aparecida, vamos complementar, o bairro do Estuário todinho, na Zona Noroeste também, então, Caminhos do Dique todo, Areia Branca, Sabuó. Então, são 15 intervenções que totalizam praticamente 61 ruas, 270 quarteirões, mais ou menos, 270 quadras. É muita obra pela frente. E o Canal 1 todo. Como equalizar a preservação da nossa história com a necessidade de desenvolvimento do centro? Porque tem uma série de áreas de proteção, tem o Comaer, que eu não sabia que o Comaer influenciava tanto também no centro. Sim. Como você, como membro do Condepasa, consegue trabalhar o desenvolvimento e as proteções aos monumentos históricos que têm que ser respeitados? Né? Sim, com certeza. A preservação do patrimônio histórico é importante, né? Que é o nosso passado interagindo com o nosso presente. Santos é a única cidade do estado de São Paulo que ainda tem uma construção erguida do século XVI, como a secretária falou, foi agora revitalizada pela própria CIED, que é o Outeiro Santa Catarina, é uma obra de 1532. Isso. Então, acho importante a gente quebrar esse paradigma, né, de que o que é tombado, o que é patrimônio, não vai ter um desenvolvimento econômico junto com isso, né? E que o patrimônio faça parte também do dia a dia da gente, da nossa cidade. Não necessariamente tenha que virar museu. Né? A gente tem 2 exemplos, e até mesmo fora do centro. Né? Na Pompeia, a gente tem 2 exemplos positivos, né, de preservação de patrimônio. Um da antiga reitoria da Unisantos, que hoje é uma escola, está em atividade. E o exemplo daquela obra que também fez parte da construção da Pompeia, que o equipamento, que o imóvel fez parte da área comum do condomínio. Acho que isso foi super legal. Mas a pergunta, é possível preservar o patrimônio histórico com o desenvolvimento de construção de prédios na envoltória? Sim, com certeza. A análise do Condepasa, ela é bem... Uma vez justificada, o Conselho tem os argumentos para flexibilizar, não é uma análise engessada. A gente sempre preza pelo desenvolvimento da cidade, com certeza. Muito bom. Para terminar, temos um minutinho só. Larissa, eu queria saber como é que está o processo para a informatização da análise de projetos, que o Glaucus comentou, que tinha um programa maravilhoso, que era o sonho dele, comprar, que botava o prédio numa pirâmide e tal, que facilitaria todas as... Ah, sim. Isso é sonho, né? Mas vamos falar da digitalização e da parte de informatização. O sistema todo foi adquirido, né, por licitação pela Secretaria de Planejamento, com o Fábio Ferraz. Hoje está em fase de implantação na nossa secretaria, no departamento, e montagem, porque ele é todo moldado. Ele não é um sistema que vem de prateleira. Ele é um sistema que ele é moldado conforme nosso corpo técnico precisa que seja feito, conforme andam e caminham os processos internos. Então, já tem uma equipe, a empresa acho que é de fora, é de São Bernardo, São Caetano, que está vindo diariamente para acompanhar e montar esse sistema. E nós pretendemos iniciar os testes ainda até o final do ano. Então, até o final do ano já vamos ter o primeiro processo analisado eletronicamente. Isso vai dar uma agilidade enorme, né? Completamente. Então, era a nossa proposta, né, implantar, e a Secretaria de Planejamento nos ajudou, porque eles cuidam do DETIC, Departamento de Informatização da Prefeitura. Então, eles que são responsáveis por isso, contrataram e agora estão implantando com a gente o sistema. Agora, o problema é treinar toda a equipe, né, para poder saber usar o programa. E os responsáveis técnicos todos também, né? Mas nós vamos fazer treinamento com os responsáveis técnicos da cidade toda. Muito bom. Vamos para frente. É isso aí. Chegamos ao final do nosso programa. Quero muito agradecer a Larissa, a Fernanda pela presença, quero agradecer a audiência do nosso telespectador, quero dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Ingeplus Construtora e Incorporadora.